Agora que nós já vimos o pseudocódigo do algoritmo de Kruskal e já temos ali bem formalizado como que é o comportamento desse algoritmo, vamos provar sua corretude. Quer dizer, vamos provar que ele faz o que promete, que ele devolve para a gente uma árvore geradora de custo mínimo. E para isso a gente tem que mostrar aqueles passos que a gente viu lá no primeiro slide aqui no comecinho dessa aula. A gente tem que mostrar que é uma árvore, ou seja, que é um subgrafo conexo, que não tem ciclos, que é geradora, ou seja, que todos os vértices estão nessa árvore, e que ela tem custo mínimo. Então, 4 coisas. Não tem ciclos, é conexa, né, esse subgrafo é conexo, contém todos os vértices e tem custo mínimo. A parte de custo mínimo a gente vai ver no vídeo seguinte. Nesse aqui, a gente vai focar em mostrar que a solução, digamos, é pelo menos viável, né? É uma árvore geradora, ela é conexa, não tem ciclos e alcança todos os vértices. Questão de ser custo mínimo, depois a gente fala. Então tá legal, vamos lá. O primeiro bem direto, porque está explícito no código do algoritmo. A gente tem que mostrar, para mostrar que o Kruskal está correto, que a árvore T devolvida não possui ciclos, né? Mas se a gente vir aqui no pseudocódigo, a gente vai ver que explicitamente, se a adição de uma aresta na árvore, no subgrafo que está sendo construído, formar um ciclo, a gente não adiciona. A gente tem essa verificação explicitamente. Então, se o algoritmo estiver implementado corretamente, na marra, né, por construção, não vai formar ciclo. Tá? Então, a gente pode garantir que T não possui ciclos, porque ele descarta qualquer aresta que pudesse gerar um ciclo. Essa foi fácil. Agora eu quero mostrar que ela é geradora e conexa, né, que é uma árvore geradora e conexa. Vamos ver como que a gente estabelece nossos argumentos aqui. A gente parte do princípio que G é conexo, tá? Porque não tem como eu achar um subgrafo conexo de um grafo que não é. Então eu estou partindo do princípio que o meu grafo G é conexo. Eu quero saber se o que eu encontro ali, o que o algoritmo de Kruskal me devolve, é uma árvore geradora conexa, ele é um subgrafo conexo. Então, perguntando, será que T pode terminar desconexa? Será que isso é possível? Vamos pensar, tá? Eu quero tentar construir a prova junto com vocês, embora tenha um esqueletinho aqui. Vamos tentar raciocinar. Olha, eu sei que o grafo é conexo e eu vou adicionando arestas, né, freneticamente ali, né? A cada iteração eu tento adicionar uma nova aresta. Eu só não adiciono se ela formar ciclo. Então, intuitivamente, vocês já percebem que parece estranho que algo fique desconexo, né? Se a gente voltar para alguns resultados fundamentais que a gente provou na aula passada, quando a gente começou a estudar a mínimo spanning tree, a árvore geradora mínima, a gente pode lembrar do lema do corte vazio, né? Que ele nos diz o seguinte: se eu tiver um grafo conexo, não existe um corte não trivial, não existe um corte, quer dizer, uma bipartição dos vértices ali, que seja vazia, né? Então, por conta desse lema, se o grafo for conexo, não existe corte vazio. Então, aí nós já temos uma informação bem importante. E a partir daí, vamos começar a construir, então, a partir desse lema do corte vazio, vamos começar a construir o nosso argumento de que o que eu vou ter, o resultado que eu vou ter, é conexo. Tá? É gerador e conexo. Então, um argumento que é muito comum em provas, de novo, tentando construir isso junto com vocês, eu não quero só dar a resposta pronta, é que quando eu quero mostrar que uma coisa acontece no geral, por assim dizer, eu pego um elemento qualquer daquele. Então, já que eu estou falando que não pode ter um corte vazio, pega um corte qualquer. Ó, não tem nada de especial nele, tá? É só um corte qualquer aqui. Então, vamos supor que eu tenho aqui o meu grafo. Eu vou desenhar um grafo meio a esmo aqui. E, sendo mais específico, vamos dizer que eu estou desenhando aqui o meu grafo G, e daí eu peguei um corte aqui, que está aqui um conjunto de vértices A, e tem o restante dos vértices aqui, um conjunto de vértices B aqui. Tá? Como a gente acabou de avaliar, como o corte não pode ser vazio, o que eu tenho certeza? Eu tenho certeza que existem arestas atravessando esse corte. É um corte qualquer que eu peguei, eu sei que tem arestas atravessando. Vou desenhar algumas aqui, nada de especial com elas, tá? Não se prendam no exemplo. O exemplo é só para a gente construir a ideia. Olha, peguei um corte qualquer do meu grafo, eu tenho certeza
que tem que existir algumas arestas ali que atravessem ele, porque senão ele não seria conexo. É isso que o meu lema do corte vazio garante. Então, feito esse desenho, vamos só formalizando aqui, né? Então eu fixei esse corte AB qualquer, e daí eu vou olhar a primeira vez, aqui, ó, primeira vez que o meu algoritmo trata uma certa aresta E deste corte. Por que eu posso garantir que vai existir essa primeira vez, gente? Porque o algoritmo considera todas as arestas, né? Eu ordeno as arestas lá de uma certa forma, e em cada iteração eu considero uma. Então não tem por que ele excluir a iteração em que essas arestas serão analisadas. Não estou dizendo que elas vão ser adicionadas, tá? Estou dizendo que elas vão ser consideradas. O algoritmo considera todas, vai ter um certo momento em que ele vai considerar uma dessas arestas aqui, sem perda de generalidade. Eu vou dizer que essa aresta aqui é a primeira que é considerada no corte. Então eu vou chamar de aresta E aqui. Primeira considerada. Tá? Primeira do corte, não do gráfico como um todo, tá? É a primeira aresta que é considerada. Então tá legal. Então eu estou de posse de um corte qualquer e tem uma primeira aresta lá que o meu algoritmo vai ter uma iteração em que ele vai tratar ela. Um outro resultado que a gente tem da aula anterior é o corolário da aresta solitária, né? Vários nomes bonitinhos aqui, né? O corolário da aresta solitária. Que diz o seguinte, que uma única aresta que atravessa um corte não pode formar um ciclo. Né? Sabe aquele aforismo, mandorinha só não faz verão? Um ciclo, ele depende de algo ir e voltar, tem que ter caminho indo e voltando. Para ter caminho indo e voltando, eu vou ter que, intuitivamente, eu não estou provando de novo com vocês, mas intuitivamente, eu vou ter que ter pelo menos duas arestas atravessando o corte, né? Uma para ir e outra para voltar. Então, é isso que o corolário da aresta solitária nos diz. Olha, se só existe uma aresta atravessando o corte, nós sabemos que essa aresta E aí, que é a única que atravessa o corte, não gera um ciclo no subgráfico que está sendo construído. Tá legal? Então, o que a gente tira disso? Que, olha, o meu algoritmo, primeiro fato, vai considerar as arestas do corte ali em alguma ordem. Essas arestas serão consideradas. Em particular, a primeira aresta do corte que for considerada não vai estar gerando um ciclo. E o que a gente já viu sobre o nosso algoritmo? Quando ele toma uma aresta E em mãos ali, aqui no laço principal, para cada aresta E seguindo a ordenação, se essa aresta E não forma um ciclo, ele tem algum outro critério ou ele coloca ela no grafo? No subgrafo sendo gerado, né, em T. Esse é o único critério, né? Se não gera ciclo, ele coloca. Como a gente acabou de argumentar que essa aresta E, quando considerada, não pode gerar um ciclo no meu subgrafo que está sendo construído, porque ela é a primeira que vai ser colocada, a gente tem certeza que o algoritmo vai adicionar a aresta E à árvore T. Então, eu sei que ficou meio enrolado aqui porque eu fui tentando desenhar e argumentar com vocês, preencher aqui, mas deixa eu sintetizar então o que a gente acabou de discutir, de conversar aqui. A gente acabou de mostrar que, dado um corte qualquer, note que como eu falei para um qualquer divisão que vocês fizerem dos conjuntos de vértices ali, em dois pedaços, ali em duas partes, está contemplada nessa argumentação. Para qualquer corte que a gente fizer, o meu algoritmo vai analisar as arestas que passam por ele, e em particular eu tenho certeza que a primeira aresta que for analisada pelo algoritmo, a primeira aresta do corte que for analisada, por não gerar ciclo, vai ser inserida na árvore. Isso quer dizer que para qualquer corte do grafo, vai ter uma aresta da minha árvore atravessando esse corte. E isso é basicamente a condição de conexidade. Ou de conectividade, melhor dizendo. Se não tem um corte, nenhum corte é violado, não tem nenhum corte pelo qual não passam arestas da árvore, essa árvore conecta todos os vértices. Tá? Então é essa a conclusão. Como isso aqui vale para um corte qualquer, para um corte AB qualquer, a gente tem que o subgrafo T aqui produzido pelo algoritmo, o subgrafo T produzido pelo algoritmo terá arestas cruzando qualquer corte qualquer corte do meu grafo. E, portanto, o subgrafo T é conexo e gera o grafo. E, em particular, nesse momento, gera o grafo G. Se vocês notarem, eu até troquei aqui, parei de falar de subgrafo, falei só assim, T é conexa e gera o grafo, porque
No momento que eu já sabia que ela não gerava ciclos, e aqui, se eu concluir que ela é conexa e gera o grafo, eu tenho uma árvore geradora. Tá? Então, a partir desse momento, eu não preciso mais chamar de T só de subgrafo. Né? No meio da construção é um subgrafo, mas quando o algoritmo termina, eu tenho certeza que é uma árvore geradora. Tá legal? Então, com isso, a gente provou as 3 propriedades para isso ser uma solução viável. Ela não possui ciclos, ela é conexa, no final do algoritmo, pelo menos, vai ser conexo. O algoritmo não para se não conseguiu conectar todo mundo. E com isso a gente tem a nossa árvore geradora. Ela é de custo mínimo? Ainda não mostramos isso, vamos mostrar no próximo vídeo.